Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Uma das grandes feiras do Brasil, a Expo Direto Cotrijal, começou hoje em Não Me Toque, em meio a mais uma estiagem no Rio Grande do Sul. Mesmo com esse tom mais pesado em função do endividamento dos produtores, a feira começa com otimismo em torno das discussões que serão realizadas durante o evento e as novas tecnologias, especialmente na expectativa de debate sobre o projeto de securitização ou alongamento das dívidas dos produtores gaúchos. Vai ser discutido aqui uma nova securitização. O produtor vem de 3 frustrações, uma grande enchente de catástrofe e mais uma frustração. Os bancos estão contribuindo, sim, estão postergando o débito, jogando para o final, dando condições, mas a capacidade do produtor ela não é mais possível. Precisamos de um alongamento, e aqui a Farsul, FETAG, estão puxando muito bem, né, presidente Gideão? Vai ter contos aqui, para se construir juntamente tudo uma busca de solução. É difícil, mas eu acredito que sim, nós vamos ter o poder de convencimento. Mesmo que o Brasil vai ter a maior safra da história, o Brasil talvez terá uma das piores da história. Então o Rio Grande do Sul tem que ser olhado diferentemente do resto do Brasil. Então eu queria trazer essa mensagem aqui para dizer que a Expo Direto, ela tem esse objetivo de juntar a produção, a industrialização, também a parte política, políticas do agro, políticas públicas, junto com todos os setores, para nós melhor desenvolver a atividade mantendo o homem no campo. Eu tenho falado que o agronegócio é que nem o dominó. Quem joga dominó sabe, bota uma pedrinha no lado da outra, se derrubar a primeira, cai todas. Se o agronegócio vai mal, a indústria vai mal, o comércio vai mal, o serviço vai mal, não gera imposto, gera desemprego, gera caos na saúde. E se o governo federal, e que eu tenho certeza que vai entender, como entendeu lá atrás, de fazer uma securitização a longo prazo, ele vai ter uma economia muito grande, mesmo subsidiando alguma juro, porque ele vai ter uma contrapartida de impostos e de redução de custos. Então é um trabalho sério, sem politização, é um trabalho de Estado, de segurança, e aqui a Expo Direto serve para esse palco. Mas o mais importante, pessoal, isso são temas que as entidades, as lideranças com maturidade vão saber construir junto, né? Nós já construímos muitas coisas junto aqui, foi o tratoraço, foi questão indígena, questão das águas, questão dos transgênicos, questão da própria securitização no passado, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir, porque o produtor gaúcho realmente está endividado, não tem capacidade de pagamento. Não adianta nós tirar a terra dele, tirar o gado dele, vamos fazer o quê? Vamos dar prazo para ele pagar, e ele vai pagar, vai botar as contas em dia e a nossa economia vai girar. Em um cenário de mudanças climáticas e tanta discussão sobre os impactos do agro no clima do planeta, o presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas, destacou a importância do trabalho do agricultor e a possibilidade de produzir e preservar. O mundo terá muita necessidade de produção de alimentos. Cada vez mais haverá a necessidade da produção de alimentos. E, sem soma de dúvidas, né, as nossas cooperativas, os nossos produtores rurais, têm um papel importantíssimo, porque o Brasil, como todos sabemos, é um grande produtor de alimentos, e o nosso Estado tem um papel importante nessa produção de alimentos, né, não só para o povo brasileiro, mas, inclusive, né, para a exportação. E os desafios que nós temos nos dias atuais, né, o desafio, de um lado, de conseguir aumentar a produção de alimentos, preservando as questões ambientais, eu penso que é um desafio perfeitamente possível de ser superado. Não há dicotomia entre produção e preservação ambiental. Não há dicotomia em a gente poder aumentar a produtividade e também fazer a necessária preservação ambiental. Não há dicotomia em a gente poder pensar preservação das águas, do ciclo das águas, reservação das águas, uso para irrigação, para que a gente possa, em momentos de estiagem, também ter, ou mesmo fora das estiagens, ter uma produtividade aumentada. Acho que essas questões são absolutamente importantes serem discutidas, e nós temos, penso eu, maturidade para cada vez, a cada momento, né, utilizando as informações que a ciência nos traz,
procurando desenvolver políticas públicas que façam esse debate tão necessário no momento em que a gente vive mudanças climáticas. Em seu discurso, o governador Eduardo Leite pontuou questões relacionadas à irrigação. Falou sobre o projeto que traz subvenção para produtores que adotarem o sistema em suas áreas e fez um importante anúncio sobre reservação de água em áreas de preservação permanente. Nós estamos emitindo, nos próximos dias, uma instrução normativa da Secretaria de Meio Ambiente para que fique clara a condição de liberação para intervenções em áreas de preservação permanente e assim nós possamos também expandir a irrigação no Estado a partir dessa ação. Então, a desburocratização, por um lado, associado aos recursos que estão disponibilizados por outros, nos fazem ter assim a convicção de que estamos na hora de deslanchar irrigação no Estado. E se tiver ainda gargalos que remaneçam, o governo está aberto para, junto com as entidades, junto com o setor, identificar cada um desses pontos e trabalharmos sobre eles, porque nós precisamos proteger a produção do Estado em relação aos próximos ciclos difíceis do clima que se apresentem. Bom, e ainda na repercussão das medidas anunciadas pelo governo federal na última semana a respeito da inflação dos alimentos, conversamos agora com o diretor executivo do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do Rio Grande do Sul, Rogério Kerber. Rogério, essa medida, especialmente em relação ao milho, que é uma demanda bastante grande aí do setor da suinocultura, traz alguma vantagem, alguma solução em relação ao abastecimento de milho para o Estado? Bem, o setor da suinocultura no Rio Grande do Sul avalia como uma medida ineficaz. Não tem aplicação para o estado do Rio Grande do Sul. As importações de milho já vêm ocorrendo há 3, 4, 5 anos no Rio Grande do Sul, e as importações que são efetuadas são milho produzido no Mercosul, especialmente do Paraguai, Argentina, e são importações que são encaminhadas no regime de drawback, especialmente as empresas exportadoras de carnes, tanto de suínos quanto de aves, já sendo beneficiado. E o tributo que ainda resta, que é o ICMS, ele é compensado pelas saídas internas que são tributadas e mesmo a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, quando solicitado, tem concedido diferimento do ICMS. Isso tem um efeito somente no caixa. Nós entendemos que essa medida é um subsídio ao produtor de outros centros produtores de outros países e que não traz nenhum benefício ao produtor de milho brasileiro, em detrimento da produção brasileira. Isso não tem uma eficiência e nós entendemos que não é adequado. O que nós esperaríamos para reduzir ou ter algum efeito sobre o barateamento da produção é reduzir os custos internos. Por exemplo, poderia ser feito um subsídio por parte do governo federal dos fretes que são necessários para quando da compra de outras unidades da federação. Isso sim seria direto na veia uma condição de baratear o custo da produção da carne suína e também a retirada de ICMS sobre os mesmos fretes. São custos que agravam especialmente impacto na produção gaúcha de carne suína e certamente na de frango também. E que seria interessante ir diretamente a fazer repercussão num custo menor de produção. Nós entendemos, então, que a medida é ineficaz, mesmo porque
Importar milho de quais países? O grande produtor de milho internacional é os Estados Unidos, cuja logística é bastante impactante. Milho de outros centros produtores, como Ucrânia, União Europeia, isso está fora de cogitação. Isso não tem nenhuma avaliação que se viabiliza, se mostra adequada nessas circunstâncias. Obrigada, Rogério. E o consultor de mercado da Scott Consultoria, Felipe Fabre, avalia que para a carne bovina as medidas também não terão impacto. O governo brasileiro anunciou nessa semana a redução da tarifa de importação de uma cesta de produtos, dentre eles a carne bovina, e fica a dúvida se isso seria capaz de pressionar para baixo a arroba do boi gordo no mercado brasileiro. Na nossa interpretação, não. Por quê? O mercado brasileiro hoje ele é o principal produtor, junto com os Estados Unidos, de carne bovina do mundo. Nós temos uma capacidade de atendimento ao mercado internacional e manutenção de oferta no mercado doméstico muito grande. Ano passado, recorde de exportação e recorde de oferta no mercado interno. Então, essa questão da importação, ela tem que levar em consideração o preço da carne nos outros países. Acabamos de citar aqui que a Argentina, a Austrália, Estados Unidos, concorrentes do Brasil, têm um preço de arroba hoje em dólares superior ao nosso. Então nós somos o país mais competitivo nesse momento e não faria sentido a importação, a internalização de carne bovina de outros destinos a um custo mais elevado. Então deve pouco influenciar no mercado brasileiro. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinho a gente volta com mais informações para você. Até já! Estamos de volta com a Granja na TV. Já imaginou você mais perto do seu sonho? A Ubra Pop leva você até lá. Nas graduações híbridas e EAD, você garante 70% de desconto na matrícula e 40% no resto do curso. É a chance de fazer a graduação que você sempre sonhou, seja por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação. A Ubra Pop oferece muitos caminhos para você alcançar seus objetivos. Tudo isso com flexibilidade de horários, plataforma intuitiva e excelência de ensino. São mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha a sua área e siga o seu caminho. Não perca tempo e descubra um mundo de possibilidades. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Seu futuro começa na Ubra. Ubra Pop, nossas raízes são a conexão com o futuro. Chegou a hora de falar sobre o mercado de grãos e as movimentações do mercado e da economia com o Gabriel Souza, analista da plataforma Grão Direto. Tudo bem, Gabriel? Olá, Thaís. Tudo jóia? Bom, na semana passada tinha o feriado do Carnaval, a gente acabou não conversando justo naqueles dias ali que o Trump fez aquela série de anúncios, discurso no Congresso, e o mundo ficou em polvorosa por causa da questão das tarifas. Amanhã a gente tem o anúncio aí do relatório de oferta e demanda mundial do USDA, que também é aguardado com bastante expectativa. Esse conjunto de informações aí fez o quê com os preços da soja na semana passada e nesse começo de semana? Bom, semana passada realmente foi uma semana marcada com bastante volatilidade, né? A gente está esperando, né, para março agora, por conta de toda essa liquidez de soja disponível, uma certa pressão nos preços e não aconteceu. Março começou com uma visão diferente, parece, de mercado. Então, a gente viu até algumas valorizações expressivas em algumas regiões do Brasil, que acabou, né, gerando bons negócios para diversos produtores. Bom, e aí essa sustentação que aconteceu, que deve vir aí uma redução na safra argentina, um recorde na safra brasileira, pelo menos é isso que está sendo esperado, né, Gabriel? Exatamente. Então, esses são os dados base, né, que a gente acaba esperando do SGA de amanhã. Porém, essa sustentação do preço do Brasil muito por conta de questão logística, né? A gente está tendo diversos problemas logísticos com o escoamento e embarque desses grãos. Isso acaba acarretando em extrapolação dos prêmios, né? Estão valorizando uma época que era para estar sendo pressionado por conta de grande quantidade ofertada de soja disponível.
porém a estabilização do prêmio acaba trazendo uma valorização para os nossos grãos. Então, a gente começou a ver agora essas movimentações na semana passada, porém agora essa semana já começou com uma certa pressão nos preços. E daqui para frente vai ser uma loucura, né? Uma verdadeira volatilidade de todo esse mercado. Essa questão que você traz aí dessa sustentação no mercado brasileiro, esse movimento diferente, o contrário do que deveria ser, né? Representou uma oportunidade para quem aproveitou esses momentos aí, ou está representando? Exatamente, Thaís. Se a gente for analisar, né, o contexto de mercado dos últimos 4, 5 anos, diversos fatores aconteceram justamente nessa época de maior liquidez da soja. Então, o esperado, né, se a gente for analisar a base da economia, que é oferta e demanda, é que os preços sejam pressionados agora que a gente está entrando numa época um pouco mais líquida de soja. Então, tem muita soja disponível, porém não é o que está acontecendo. Se a gente for analisar o contexto dos 4 últimos anos, a gente passou por muita coisa em diversos cenários diferentes. Então, a gente não tem assim, um panorama sazonal mais para poder tirar alguma certeza, vamos dizer assim, de soja. Então, a movimentação está sendo bem complexa. Então, o que a gente espera agora é estabilização com relação a essa guerra comercial, que possa ter um reflexo mais sazonal dos preços, vamos dizer assim. E essa medida, agora voltando, olhando um pouquinho para o governo brasileiro em vez de olhar para o americano, né? Essas medidas aí que o governo anunciou, de zerar tarifas de alguns alimentos, aí agora no nosso caso da nossa conversa aqui, especialmente do milho, isso aí, enfim, traz alguma novidade? Porque a gente sabe que o Brasil é um grande produtor, né? Zerar essa tarifa traz o quê de significado em termos de preços? Bom, Thaís, se a gente for analisar, acabar tapar o sol com a peneira. Não sei se posso usar essa expressão, mas que acaba sendo um pouco mais delicada, mas é bem por isso, porque o Brasil é grande produtor desses alimentos que acabaram zerando tarifa, então, de certa forma, o mercado internacional não vai ter tanta atratividade de preço com relação ao nosso mercado aqui interno. Então, de certa forma, foi uma medida ali que acabou até estressando, né? Pode acabar estressando o câmbio nessa semana, porque trazer essa questão tarifária com relação a um produto que é, de certa forma, relevante para o nosso mercado, não traz um reflexo tão bom assim no final das contas para a prateleira do consumidor. Isso, inclusive, pode atrapalhar nessa questão de preço do consumidor final. Queria voltar um pouquinho, que a gente acaba misturando os assuntos. Queria voltar um pouquinho na questão da soja. Março deve ser um mês de grande exportação, um percentual elevado aí de exportações em relação ao ano passado, Gabriel? Exato, Thaís. Se a gente for analisar agora, né, de novo, esses últimos anos, a gente viu que março teve um pico com relação à exportação. Então, normalmente, né, que nem esse ano aqui, janeiro foi muito fraco, inclusive foi o ano mais fraco de exportação, considerando os últimos 5 anos do Brasil. Fevereiro foi um ano que uma tendência assim um pouco maior com relação a esses últimos 5 anos, então já teve um volume um pouco mais expressivo, porém fevereiro poderia ser melhor, poderia ter um volume um pouco maior se não fosse esses problemas logísticos que acabaram trazendo um pouco desse volume de fevereiro para março. Agora a expectativa é que aumente ainda mais o volume exportado em março, ali na casa dos 15 milhões de toneladas. Então isso acaba trazendo uma certa pressão com relação à logística, tanto que a gente está vendo aí em algumas praças o frete 20, cerca de quase 30% a mais do que o mesmo período do ano passado. Isso é oferta e demanda, então agora está um pouco mais acelerado, está destravando novas vendas, né? E como eu comentei algumas vezes aqui anteriormente, março é um ano que o ano passado inteiro teve bastante comercialização. Então, muitos produtores do ano passado já travaram, né, um certo volume de transação para ser entregue agora em março. Então, com relação ao que isso pode ter de reflexo no preço, pode causar sim uma certa pressão de preço se esses fatores externos não trouxerem tanto peso com relação à guerra comercial e tudo mais, que pode sim sustentar nossos preços. Porém, o básico ali, se a gente for analisar curamente os fundamentos, é que o produtor que ainda não comercializou, se ele enxergar alguma oportunidade de negócio bom agora nesse começo de março, seria interessante comercializar para gerir melhor seus custos. E para onde está indo essa soja a mais que está saindo do Brasil, Gabriel? Com relação à exportação, Exato. China é o nosso principal player com relação a volume de exportação, então ele se mantém, né, nessa pontuação maior, mais expressiva aqui do nosso mercado, e outros países acabam interagindo um pouco mais aqui também, como Índia, Egito e tudo mais. Mas isso ainda não tem a ver com a questão das tarifas ou isso já está impactando dos Estados Unidos? As tarifas impactaram bastante, né, na semana anterior com relação a essa disponibilidade da soja brasileira com relação à soja americana. A soja americana ela ainda é um pouco indecisa com relação a esse comércio global.
então pode ser que os chineses comecem a atuar um pouco mais intensamente na soja brasileira, e até isso pode impactar, né, no final desse mês a gente tem lá o balanço, né, de área estimada dos Estados Unidos para essa safra, e pode sim vir uma redução, porque o produtor americano está ali com a margem apertada, o custo muito alto, e agora com essas indecisões com relação à exportação da soja americana, principalmente ali para a China, pode trazer um sentimento de temor, de medo do produtor americano e reduzir a área. E aí, aqui no Brasil, o produtor se beneficia com isso tudo. Deve acontecer uma pressão de alta nos preços, finalmente, para a soja brasileira. Exatamente. É como eu comentei, é um fator que talvez trouxesse uma certa pressão negativa de preço, a gente considerando, né, uma super safra, onde teria muita safra, muita soja disponível, pode ser ao contrário. Então, com essa questão de limitação da exportação dos Estados Unidos, exportação americana, pode trazer novos mercados, vamos dizer assim, por mais que seja ali o mesmo player, mas a gente pode ampliar ainda mais a nossa exportação, que gira em torno ali mais ou menos de 60%, 70% do volume produzido é destinado à exportação, a gente pode estar mais próximo dos 70% do que dos 60%, como a gente vê nos últimos anos. Bom, que venham boas notícias, então. Obrigada por hoje, Gabriel. Até segunda que vem. Obrigado, pessoal. Boa semana. Valeu. Segunda-feira é dia de falar sobre previsão do tempo e sobre como andam as coisas aqui no Rio Grande do Sul com o meteorologista e diretor da Ignitia Weather para a América Latina, João Castro. Tudo bem, João? Olá, Thaís, tudo bem? Como vai? Tudo certo por aqui. Bom, deu uma arrefecida aqui no Rio Grande do Sul, né? O que dá para esperar para os próximos dias, depois daquela longa onda de calor e tempo seco aqui no estado? Depois daquela longa onda de calor, né? Vários dias consecutivos com temperaturas bastante elevadas, né? O próprio termo onda de calor, né? Ele se refere a um evento totalmente atípico, né? Quando a temperatura do ar ela fica por mais de 5 dias, 5 graus acima do normal. Então, esse é a onda de calor, né? Então, vários dias sucessivos, temperatura muito elevada, além do normal. Foi isso que aconteceu e vem acontecendo já. É a quinta ou sexta onda de calor que a gente experimenta aí no ano, muito quente mesmo, mas veio o refresco finalmente. Então, teve chuva ao longo do final de semana, ainda aquela chuva que não foi totalmente generalizada, mas choveu, e atrás dessa chuva veio o ar frio. Então, a gente espera aí, uma notícia boa, ao longo da semana, temperaturas muito mais amenas. A gente está falando de temperaturas máximas na casa de 28, 27 graus, o que é uma diferença absurda em relação ao que a gente vinha observando. Até a sensação térmica lá próximo de 40 graus em algumas regiões. Então, dá uma diminuída bastante acentuada na temperatura máxima. A temperatura mínima, aquela que a gente percebe ali logo nas primeiras horas da manhã, 6, 7 horas da manhã, é o horário que a gente vê geralmente a temperatura mínima, ela deve ficar ali na casa dos 13, 15, 16 graus. Então, dá uma mudança bastante importante. E esse é o cenário que a gente tem desenhado falando de temperatura para a semana toda, Tess. E essa chuva que veio aí no fim de semana, ela deve aparecer de novo? Como é que está a situação para o produtor gaúcho, João? Então, nós temos um cenário agora que ao longo da semana a gente vai ter o desenvolvimento de um novo ciclone. Essa chuva ela passou, vai estar atuando mais agora, segunda e terça-feira ali, mais sobre o estado de Santa Catarina e para as regiões mais acima, mas ainda assim, durante segunda e terça, né, hoje e terça-feira, a gente deve perceber, especialmente na faixa norte, ainda alguma chuva. Estamos falando de onde? Região de Erechim, Nonoai, aí você vem um pouco ali para a região de Serra, Vacaria, litoral norte, também deve receber chuva ainda na segunda e na terça-feira. Volumes ali na faixa de 10 até 20 milímetros. Depois, na quinta, essa região norte ela para de receber chuva e deve ter, né, uma ocorrência de chuvas mais volumosas na faixa sul do estado. O que eu estou chamando de faixa sul, Thaís? Estou pegando ali o litoral sul e um pouquinho da região da campanha. Essa chuva ela não deve atingir lá no oeste, tá? Deve ficar mais concentrada ali até Bagé, Pelotas, Santa Vitória, Rio Grande. Isso porque a gente vai ter a formação de um novo ciclone no litoral, mais ali pela quinta-feira, e a gente deve observar chuvas um pouco volumosas. Estou falando ali especialmente da região de Pelotas e Rio Grande. Os volumes nessas áreas eles podem chegar a 20, 30 milímetros, porque vai ter o desenvolvimento do ciclone, tá? Então, ali nessas regiões, eles têm uma mudança muito acentuada de ventos, e o ar ele sobe mais, então é possível ter algumas áreas de chuva mais intensa nessa região, especialmente na quinta-feira.
Bom, João, e ao mesmo tempo a gente tem algumas regiões aí de pessoal colhendo, e essa chuva, por um lado, ela é positiva para quem está ainda com a soja em fase de desenvolvimento, mas para quem está colhendo, começa a ser um problema? Chega a ser um problema já? Ela não chega a ser um problema, Thaís, porque esses eventos de chuva estão sendo esperados para acontecerem mais ou menos um dia, tá? Um dia de chuva e aí depois para. E a gente vai ter uma sequência grande de novo de tempo seco. Então, não são volumes que deixem o solo totalmente encharcado. Então, eu acredito que um dia de pausa aí por conta da chuva e no máximo mais um ou dois depois, após a chuva, né, para dar tempo do solo dar uma estabilizada, uma secada maior e o pessoal conseguir entrar com o trabalho de colheita. Então, não deve ser algo que atrapalhe efetivamente a colheita. João, e essa mudança drástica que aconteceu no fim de semana de uma queda brutal de temperatura, pelo menos em Porto Alegre, a gente sentiu uma diferença aí de quase 20 graus, né? Na tua visão de meteorologista e conhecedor dos assuntos do agro, isso pode prejudicar as culturas, pode ter um efeito negativo ou é o contrário? Não, na verdade, a nível de cultura, né, elas acabam não sentindo essa mudança de um dia para o outro, mas fica mais por conta das cidades mesmo, né? As pessoas percebem, né? A sensação térmica ela é uma variável que a gente costuma estar medindo. A gente percebe muito mais quando a sensação térmica está muito elevada. Quando dá essa mudança e o refresco, ele é até de certa forma positivo para nós humanos e outros animais, né? Estou falando aqui também animais de campo. Então, essa mudança drástica ela teria que ser até positiva, pensando no pessoal de pecuária, o pessoal de gado de leite, por exemplo. Essa temperatura, quando ela dá uma reduzida, ela proporciona um conforto térmico maior para os animais de produção. Então, na verdade, essa mudança ela é positiva tanto para humanos, quando ela é para baixo, quanto para animais, né? Por conta que proporciona aí um ambiente mais saudável, vamos dizer assim. Então, os animais de produção, eles costumam performar melhor com temperaturas mais amenas do que naqueles extremos que a gente estava observando, né? Então, essa mudança que teve, ela é positiva. Muito bem, João, a gente sempre aí torcendo pelas boas notícias para o produtor e essa parece ser uma boa notícia, pelo menos para o pessoal da pecuária. Espero que para a agricultura também essa chuva que se apresenta possa contribuir. Obrigada por hoje. Tá certo, Thaís. Até mais. Tchau, tchau. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com mais informações para você. Até lá!